Greetings, dear ones. I am Cryon of Magnetic Service. Saudações, meus queridos. Sou Cryon, de Serviço Magnético. I know who you are. Eu sei quem vocês são. Before we begin, Antes mesmo de começarmos. Sabiam disso? are you aware of the community? Têm noção da comunhão With me and you. que existe entre nós, eu e vocês? This first time, Alguma vez pensaram sobre isto realmente? I challenge you now. Para aqueles que estão talvez a ouvir estas canalizações pela primeira vez, eu desafio-vos a discernir aquilo que sentem. Será que o que se passa aqui é apenas este homem na cadeira? Ou há algo mais aqui? Há uma comunhão Humans and spirits entre eu e vocês. Os humanos e o espírito são um só. Há um pedaço de força, da fonte criadora dentro de vós. you're listening to something. You're not. You're not E vocês pensam que vêm aqui ouvir um homem na cadeira e estão simplesmente a observar e a escutar as mensagens. Mas não é o caso. Vocês estão a participar. Se realmente percebem a mensagem, então estão a participar. listening to a teacher. Não estão simplesmente a escutar as palavras daquilo que vos está a ensinar, do mestre, do professor, pois a energia que existe em vós é a energia que existe em mim. 26 years, E há 26 anos we've been telling you about this relationship. que vos dizemos 26 years. coisas acerca desta relação, deste relacionamento entre What it's all about. eu e vocês. E nos últimos 26 anos temos dito porquê que viemos e o porquê de termos vindo agora. E antes mesmo de começarmos a mensagem de hoje, desafio-vos a sentir o que se passa aqui. Vocês não são meros observadores. Ou será que são? Talvez seja isso que preferem fazer neste momento. Talvez queiram simplesmente estar a observar e têm o livre-arbítrio, a liberdade de escolha para o fazerem. Mas se permitirem deslargar, ir mais fundo, então saberão que eu tenho tudo a ver com a energia do coração. For all that is of love. Algo que vocês têm chamado de tudo o que existe, ou o amor universal, a compaixão, a energia compassiva, a ação compassiva, tudo isso são descrições vossas. Mas nós somos muito mais do que isso. Muito para além daquilo que o humano consiga definir, conceber. É isso que nós somos. Uma consciência coletiva. Escuta esta mensagem e, sobretudo, para aqueles que estão nesta sala, nós dizemos-vos que estamos entrelaçados. Há um emaranhamento entre nós, eu e vocês. É uma ligação poderosa, fortíssima. It's a phrase that is used. E como diz a expressão popular de que existe um elefante na sala, No one is speaking of actively. há uma energia nesta sala da qual ninguém fala e que, no entanto, existe, está aqui. Mas ninguém a menciona ativamente. Not too E eu vou falar sobre ela. Não muito longe daqui, deram-se atos which is fresh in the body imencionáveis living here. que proporcionaram uma dor terrível e que vai ficar marcado na mente e nos corações daqueles que moram nessa região e também na mente e nos corações de todos em todo o mundo. E surgem as questões de como é que foi possível acontecer e o que fazer em relação ao assunto e do que se trata, como, porquê. E todas essas questões são, na sua maioria, tridimensionais. E quando ligam as vossas fontes noticiosas, tudo o que ouvem é o horror dos eventos, dos acontecimentos, mas aqueles que são os visionários, os pensadores de vanguarda, sabem que não é bem assim. Há coisas que vocês podem fazer em relação ao assunto. Vocês têm ferramentas para afetar os eventos e vamos voltar a mencionar quais são essas coisas. Há cerca de 20 anos atrás nós demos as primeiras mensagens de Cryon e há aqueles que estão nesta sala que estiveram presentes nessa altura. Mensagens simples eram dadas na altura que mencionavam aquilo que estava para vir. A primeira mensagem que dispensei para este planeta mencionava que não iria existir um Armagedão, que não iria acabar o mundo, nem tampouco iria haver uma terceira guerra mundial por volta da altura do milénio, e que a partir dessa altura
as coisas seriam muito diferentes de qualquer uma das profecias que alguma vez poderiam ter ouvido, pelo menos das profecias tradicionais, das vossas fontes habituais de espiritualidade. Por muitos anos disseram-vos que iria haver um fim do mundo e, de facto, isso não ocorreu. E não aconteceu em nenhum Armagedão porque a consciência do planeta já estava a mudar, mesmo há 20 anos atrás. Nós vimos esse potencial. E a forma como sempre aconteceram as coisas, com guerras e ódios e conquistas, e toda essa energia iria começar a mudar, e mudou, começou a mudar então, e começou a surgir uma nova forma de fazer as coisas. 10 anos mais tarde, dissemos então que iria chegar ao planeta um novo tipo de criança, que seria o precursor daquilo que vocês iriam compreender mais tarde, como sendo a nova consciência. E já começaram a vê-los, as crianças novas que são diferentes e que teria que começar por aí, as novas crianças com uma nova consciência. E tudo isto era tão refrescante, tão novo. Mas vocês poderão não ter reconhecido na realidade o que isso significa. Nós dissemos de uma forma muito críptica, há muitos anos atrás, dissemos que chegaria o dia em que haveria uma guerra potencial em termos de consciência, uma guerra ao nível da consciência, e que se daria entre uma consciência mais elevada e uma mais básica, primária. Uma guerra que simplesmente era algo que nunca tinham visto antes e que se daria entre aqueles que vibrariam a um nível mais elevado, por oposição àqueles que vibrariam de uma forma mais primária, mais densa, mais baixa. Hoje em dia chamamos a isso a grande mudança, a grande viragem. E em 2012 eu disse-vos que vocês tinham acabado de abrir uma caixa que seria impossível de voltar a fechar, que a grande mudança estava a ocorrer e estavam de tal forma a libertar luz, a irradiar luz por todo o planeta. Que se tratava de algo mais do que esotérico e que a própria ciência iria conseguir medir essa luz. E tal como disse, isto tem tudo a ver com o magnetismo, e eu sou o mestre do magnetismo, e agora sabem porquê. Porque o magnetismo do planeta não é apenas um atributo geofísico, mas sim parte de a forma como vocês pensam e a forma como a natureza humana muda. E foi a grande mudança da forma como a consciência se alterou. Uma natureza humana que se alterou de repente, depois de muito tempo em que nada mudou, até agora. E começou mais cedo a mudar, de tal forma que nós conseguimos ver isso a começar a acontecer, tal como vimos acontecer noutros planetas. E era algo tão poderoso que nós começamos a perceber que tinha uma velocidade, uma massa crítica que era inevitável, que iria acontecer e que iria estar presente nesta fase em que se encontram agora, e aqui está ela. E em 2012, quando dissemos que vocês irradiam luz, dissemos que só haveria um tanto de espaço em que a escuridão poderia residir, e que quando aqueles que são os visionários, os pensadores de vanguarda, começassem a vibrar de uma forma mais elevada e a definir claramente que não quereriam mais guerras e que sabem que há outras soluções, e que essa energia iria então competir com uma velha energia que iria fazer tudo por tudo para manter tudo igual, como sempre foi. E como é que isto poderia então acontecer na vossa própria comunidade? Como é que pode ter havido factos tão escuros? E muitos dirão, eu li as mensagens de Klein, ele está errado. Não parece haver nenhuma mudança. Continua a haver muita dor, muito sofrimento, coisas horríveis a acontecer. Será que isto é a nova energia? Meus queridos, vocês estão em plena batalha contra a escuridão. Esta é a nova energia. Vocês estão a caminho de criar algo de novo que nunca existiu antes, e bem-vindos à grande mudança, à viragem, que é diferente de tudo aquilo que vocês poderiam pensar que seria. Até aqueles que há muitos anos que são metafísicos e estão orientados por uma espiritualidade que acha que simplesmente há
lado que é solarengo e luminoso e o outro é muito escuro, não se conseguem conformar com o facto de haver algo que potencialmente será apenas luz e belíssimo, mas que não vem de uma forma suave e simples e imediata. Vocês vão ter que trabalhar por ela. As coisas não surgem de uma forma tão imediata quando poderão pensar. E o que é que vocês vão fazer em relação ao assunto? Pessoalmente, aí sentados nessas cadeiras, o que é que vão fazer sobre o assunto? Quando veem as notícias, vocês poderão pensar que não será o suficiente estar simplesmente a orar por essas almas e a enviar amor e luz para essas pessoas. E vocês poderão dizer, eu vou pensar os pensamentos mais elevados possíveis, é isso que eu vou fazer. E os vossos amigos poderão olhar para vocês e dizer, não, mas isso são coisas esotéricas. O que é que vocês vão fazer efetivamente sobre o assunto? Dirão os vossos amigos. E vocês respondem, eu vou rezar e enviar amor. E os amigos vão insistir, mas a sério, o que é que vais fazer sobre o assunto? E eu gostaria de analisar esse ato, esse gesto, por um momento, para aqueles que acham que isso não é o suficiente. Escutem-me, seres humanos, será que vocês alguma vez estiveram em frente a um computador de tal forma frustrados que fizeram com que ele se avariasse? Algum de vós alguma vez conseguiu rebentar com uma lâmpada porque estavam num estado nervoso, ou frustrado, ou zangado com alguma situação? O meu parceiro, por exemplo, consegue esgotar as baterias, as pilhas. E 90% das canalizações que ele alguma vez fez, ele utiliza sempre um microfone com fio e não usa microfones a pilhas, porque desde há muito ele percebeu que acaba com as pilhas, com as baterias, inclusivamente tira os relógios, pois tudo quanto forem pilhas e baterias que fiquem perto de si, simplesmente drenam-se. E eu pergunto-vos, como é que é possível? Como é que se consegue estragar um computador? Descarregar uma bateria, uma pilha ou arrebentar com uma lâmpada? Como é que fazem isso? Será que isto é demasiado assustador para vocês pensarem sobre o assunto? Pois a resposta é que a consciência sobrepõe-se à física. Há algo que vocês têm que é real, que é fabuloso, extraordinário, poderoso e que muda as coisas em redor de todos vós. O que é que acontece quando uma sala deste tamanho decide optar por uma ação compassiva e sentir amor por um grupo de pessoas que estão a sofrer e que sentirão essa dor durante muito tempo e perguntam-se o que é que será que são capazes de fazer neste momento? E a resposta é que podem fazer muito, poderão até estar muito longe destas comunidades, mas basta-vos focar-se nessas pessoas e dedicar-lhes a compaixão da fonte criadora. E essas pessoas irão senti-lo. Vocês não precisam da energia da frustração para criar energia, nem tampouco precisam que seja sempre pela negativa, pelo ódio, que seja. Vocês podem criar energia pela compaixão, pelo amor, e isso é real. Não deixem que ninguém vos convença do contrário, porque quando vocês estão a orar por alguém, amor por alguém, vocês estão a fazer algo de importante e estão a fazê-lo de uma forma multidimensional, que está mais provada, até a nível científico, de que funciona. E vocês estão próximos de todas estas pessoas a muitos níveis, independentemente da distância. E eu digo-vos qual é a única coisa que pode interromper esse fluxo dessa energia. E já sabem se calhar o que eu vou dizer. A única coisa que pode interromper essa energia de compaixão, de amor, é o medo. Se vocês tiverem medo, eles venceram. E eu volto a dizê-lo. O medo é a única coisa que consegue desligar o vosso poder completamente, consegue vos pôr no ponto zero, consegue vos pôr até a pontos negativos. O medo. Não deixem que a escuridão vença. Não sintam medo. A luz está a irradiar-se, a cobrir este planeta. E é isso que está a empurrar a escuridão para um canto. Não acham estranho que todas as pessoas jovens em qualquer parte do mundo possam ser recrutadas para um exército de escuridão? E vocês dirão, o que é que se passa com estes miúdos? Será que não compreendem? Mas não, eles de facto não compreendem, porque eu posso dizer-vos que o que acontece é que há um interruptor que se pode ligar ou desligar de escuridão e de luz. E que este exército de escuridão é muito inteligente e consegue disfarçar muito bem a diferença entre ambos os lados deste interruptor, e muitas crianças descobrem tarde demais que optaram por entrar num exército
de escuridão. E eu disse-vos que iria chegar o dia em que iria chegar este exército de escuridão, e falei sobre isso também em Cusco, no Peru, e disse-vos também qual era a solução, com instruções muito claras que também vão surgir em breve, na forma de uma publicação. E aquilo que podem fazer não tem nada a ver com bombas. E vou dizer-vos algo que talvez vocês não irão acreditar, e que é: a luz está a vencer. E aquilo que aconteceu nesta comunidade onde estamos é prova disso, pois não poderia ser de outra forma. A escuridão está a fazer tudo por não perder o chão, que está a perder claramente, porque eles estão a perder a batalha pela terra. A luz está a vencer. Estes atos de terror nunca teriam acontecido se não estivessem a sentir-se a perder chão. E está a acontecer tudo como dissemos que iria acontecer. E dirão: Cryan, quando é que tudo isto vai acabar? E a resposta é: meus queridos, quando vocês pararem de sentir medo. Há muitas pessoas a escutar esta mensagem, muito para além desta sala, e aqueles que são os visionários, os pensadores de vanguarda, estão a escutar esta mensagem. Aqueles que estão a funcionar numa vibração mais elevada, e quando digo elevada é apenas uma metáfora, e mais tarde vou explicar o que quero dizer com isso. Mas esses pensadores de vanguarda, eles sabem aquilo que tem que acontecer a seguir. E pode acontecer neste mesmo local onde estão. Vocês são poderosos, há muito poder aqui reunido, muito mais poderosos do que podem imaginar. E podem empurrar essa escuridão para um canto. Essa é a mensagem, muito simples. E vamos falar mais sobre a recalibração hoje à noite, quando voltarmos. Daqui a pouco. Eu sei quem está nesta sala. Eu sei quem todos vós são. E vocês sabem quem são? Porquê que sou eu o único a saber quem vocês são? Porquê que vocês não sabem quem são? Serei eu o único a ver a magnificência que se senta nestas cadeiras, o poder, a força, a paixão, a compaixão que existe, a beleza que se senta nestas cadeiras. Distribuem, irradiem essa mesma energia por todos aqueles que precisam dela neste momento, pois essas pessoas irão melhorar muito graças a todos vós. E assim é. Saudações, meus queridos. Sou Cryan, do Serviço Magnético. Eu chego muito rapidamente, porque o meu parceiro o permite. Ele sabe que se trata de algo seguro. Não requer nenhuma preparação especial, nem respirar de uma forma especial, nem oxigenar de forma diferente, ou voltar-se para uma direção em particular, um dos pontos cardeais. Há simplesmente um reconhecimento da parte do Criador que existe dentro de vós e que sempre existiu dentro de vós. Não têm que se esforçar por chegar a essa parte do Criador, pois já nasceram com ela. Isso é o que este planeta tem, que outros não têm neste momento. Este é o único planeta de liberdade de escolha, como já dissemos antes. O único planeta que está a passar pelo desafio, nesta galáxia, neste momento, está a passar pelo desafio da grande mudança, o ponto de viragem. Outros já passaram por isso. Mas vocês são os únicos neste momento. Poderíamos dizer que todos os olhos recaem sobre vós neste momento. Todos estão atentos ao que se está a passar aqui. E para aqueles que não sabem, esta canalização está a ocorrer no local chamado Newport, na zona limítrofe de Los Angeles, na Califórnia. No final do dia, um dia de muitas energias. E é um momento seguro, um momento para relaxarem tranquilamente, escutarem e absorverem alguma da informação que vou dispensar e que tem a ver com várias datas.
Esta não será talvez a última canalização de 2015, ou talvez possa vir a ser. E o que quero dizer com isto é que o tema vai ser abordado como se fosse a última canalização de 2015, pois vou falar de 2016, embora vá falar também sobre 2014, 13, 11. E o tema é algo que é tão presente e que está tão evidente aqui nesta sala. Trata-se da recalibração. Nós nunca chegamos a falar sobre isso desta forma. Não exatamente como vamos fazer agora. E alguns vão identificar-se com aquilo que vamos dizer de uma forma bastante forte, enfática. Pois eu vou fazer um resumo daquilo que poderão sentir que é a história da vossa vida. Há um termo que eu gostaria de definir e outro termo que vou procurar desconstruir, se é que é possível fazê-lo. O termo que pretendo definir é o visionário, o pensador de vanguarda, e vocês poderão perguntar: o que é isso, o visionário de vanguarda, o pensador de vanguarda? São aqueles que na vossa terminologia diriam ser as pessoas que vibram de uma forma mais elevada, de uma forma multidimensional, e que são aqueles que vão acabar por ser quem ensina o caminho sobre aquilo que vem a seguir, aquele que mostra o caminho. E esses são os primeiros a recalibrarem-se. E não faz sentido que sejam os instrutores os primeiros a receberem a informação para depois poderem ensiná-la. O professor, o mestre, aprende antes de poder ensinar. E estão muitos professores aqui hoje, na sala, e a escutar-nos. Os professores, os instrutores, podem ser de muitas áreas, podem ser professores numa escola, podem ser facilitadores de curas, seja de que forma for, podem ser médiuns, mediúnicos, sensitivos. Qualquer forma que vocês tenham de afetar a vida dos outros, talvez até artistas que trabalhem com a voz, o que seja. Quem consegue afetar os outros e que esteja sintonizado com aquilo que está para vir é um pensador de vanguarda, um visionário. E o que se passa aqui, que está a mudar, é a vibração. Estes são termos lineares: frequência, vibração. Quando se diz que algo está a vibrar numa frequência mais elevada, vocês presumem que isso é algo que se pode traduzir em som, ou em luz, ou em cor, e simplesmente vem algo mais baixo e depois algo mais elevado. É só essa forma que conseguem conceber, compreender este conceito. A verdade é que não têm vocabulário para defini-lo de outra forma. Mas vocês ainda não têm o conhecimento, nem o vocabulário para expressar aquilo que realmente está a acontecer aqui. E nós estamos a falar de coisas multidimensionais e não queremos estar a fazer com que se percam em termos científicos. Queremos simplesmente que abracem, que sintam e que compreendam algo que está a acontecer dentro de vós e que poderão não conseguir definir, pois ainda não têm vocabulário para o definir, descrever. De uma forma quântica, vocês receberam algo que cria aquilo que chamaram de frequência mais elevada, de vibração mais elevada, uma consciência que vibra numa frequência mais alta. Mas na verdade não se trata de algo mais alto, pois isso é algo 3D e isto é algo bastante quântico. O que se passa é uma sobreposição de algo que interage com uma realidade 3D, fazendo um sublinhar de aspectos desta realidade. E talvez haja um físico quântico que consiga definir um novo termo para descrever o que procuro explicar aqui. Vocês estão num estado de emaranhamento, de entrelaçamento com algo muito diferente. Um conhecimento interdimensional, uma consciência interdimensional. E aqueles que são os pensadores de vanguarda, os visionários, estão a passar por isso. No caso do meu parceiro, isso expressa-se na forma de me receber a mim. E vocês sabem quantos anos ele demorou até reconhecer-me na sua vida? Ele demorou muitos anos a fazê-lo. Eu não existia na sua realidade 3D ou na realidade em que existiam os seus amigos, de todo. E hoje em dia eu estou firmemente assente em toda a sua realidade. E até hoje em dia, ele ainda hoje não consegue explicar aos outros quem é Cryan ou como é que ele se sente, o que se passa quando interage com Cryan. E a resposta é sim, é a única coisa que ele consegue dizer para explicá-lo.
Trata-se de uma presença multidimensional que interage com ele à medida que vocês escutam, mesmo neste momento estão a ouvir esta mensagem, algo que o transcende e que, no entanto, faz parte de si, faz parte dele. Ele torna-se, então, nesse momento, um visionário, um pensador de vanguarda, um dos que vão mostrar o caminho. E este é apenas um dos métodos segundo o qual podem mostrar um caminho. Muitos daqueles que estão nesta sala sentiram intuitivamente comunicações acerca de várias formas de atuar, formas de praticar curas, etc., ou canalizar à sua maneira. Todos esses são visionários, pensadores de vanguarda, e todos vós se acostumaram a esse fluxo de energia, conhecem bem o que é interagir com essa energia mais elevada do que a maioria das pessoas. E em 2011 perderam de certa maneira essa ligação, pois começou a recalibração. Em 2012, todo o ano de 2012 foi um ano de interrupção desse fluxo, uma mudança da frequência, uma alteração de tudo o que tinham até aqui como sendo normal para todos vós. As coisas que para vocês sempre foram os vossos pontos de apoio, de suporte, este fluxo, esta ligação maravilhosa para o outro lado do véu, algo tão belo, tão maravilhoso, parecia estar a começar a dissipar-se. Aquilo que para vocês era o vosso lar, a vossa casa verdadeira, quando começou a mudar, a vossa ligação a tudo aquilo que é o outro lado do véu, a vossa verdadeira casa, pareceu ser interrompido. Essa ligação multidimensional, esse cordão que vos liga ao outro lado do véu, numa ligação contínua, constante, pareceu ser interrompido, e aqueles que são os visionários, os pensadores de vanguarda, foram os primeiros a senti-lo, foram os primeiros a recalibrar. E em 2013, aqui nesta sala, eu disse que não começassem nada de novo em 2013, pois seria difícil de terem algum sucesso, seria difícil resultar, pelo menos não tão bem como resultaria se o fizessem mais tarde, pois estariam então em plena recalibração. Vocês, os visionários, os pensadores de vanguarda, esse era um momento difícil, pois toda a intuição em que sempre se assentaram e sempre puderam depender dela parecia estar a falhar. É como se, meus queridos, como se olhassem para a porta da entrada de vossa casa e estando tão habituados a simplesmente abrir essa porta e entrar em casa e sentir nesse momento que entravam estes pensamentos, estas emoções, esta luz que vos ajudava a dormir bem de noite, que vos ajudava a descansar de noite. Essa conexão foi como se a porta dessa casa se fechasse, e até mais tarde sentiram até que essa porta havia desaparecido por completo. E esse é o processo da recalibração do pensador de vanguarda, daquele que vai mostrar o caminho aos outros. E tudo começou a mudar, todo o ser humano é diferente, mas foi diferente para cada um. E dependendo de quão multidimensionais vocês estavam a tornar, vocês sentiram-no. Muitos de vós sentiram-no. Houve aqueles que o sentiram de forma tão profunda, tão intensa, que decidiram deixar o planeta. Sentiram que as suas vidas acabaram ali. Quando perderam essa ligação, assim que essa porta para casa se pareceu fechar, eles não quiseram sequer saber o porquê, ou se iria voltar a abrir-se, ou realinhar-se, ou recalibrar. Simplesmente para eles a vida acabou naquele momento e decidiram ir embora. E muitos de vós conheceram pessoas assim e dirão, aquelas pessoas partiram cedo demais. Mas eles criaram as suas próprias doenças para não terem que passar pelo processo de recalibração, para não terem que olhar para uma porta que parecia já não se abrir. É como se tivessem perdido os melhores amigos que de repente deixaram de falar com eles, sentiram-se sozinhos, isolados.
E depois também há aqueles que tiveram a coragem de permanecer e passar pela recalibração. E quando acharam que não podia piorar esse processo, as coisas pioraram, pois em 2014 começaram a recalibrar o próprio ADN. A consciência é uma coisa, mas o ADN é outra, pois o ADN está ligado à estrutura celular. E a estrutura celular, quando começa a ser recalibrada, torna-se disfuncional, o sistema imunitário torna-se errático e vocês apanham doenças. E assim foi. Como se não bastasse ter o melhor amigo que já não falava convosco, a porta que não se abria, começaram também a ter problemas de saúde, como se as células não quisessem cooperar. E eu sei que estou a descrever muitos dos que estão aqui na sala e outros que vão ouvir a minha voz mais tarde, aqueles que são pensadores de vanguarda e que vão ensinar o caminho a tantos outros. Esses foram os primeiros a ter que se recalibrar, antes do resto da população. Eu sou Cryan e falo de grande mudança, falo da recalibração da humanidade. E há muitos humanos que estão por aqui que dirão: não, mas eu sinto-me bem, a vida está igual, como sempre foi, um problema ou outro, mas nada de especial. Não é, as coisas não estão assim tão mal. Mas essas não são as pessoas a que me refiro. Os pensadores de vanguarda, os visionários, aqueles que são a vanguarda, que vão mostrar o caminho aos outros mais tarde. Aqueles que têm que mostrar o que é a luz de um novo planeta. E não importa que idade tenham, não tem a ver com idade física. Não importa se são mais velhos, mais novos. Só há uma razão pela qual se dá a recalibração. Apenas uma razão pela qual estão a passar pela recalibração. E essa razão é o facto de poderem ficar no planeta, pois a solução que constitui a morte é fácil. Há um rejuvenescimento da alma e voltam simplesmente num corpo mais jovem. Quem não quereria isso? Claro, muitos decidiram que preferiam partir e fazer isso mesmo. Mas um pensador de vanguarda, um visionário, poderá ter pensado: eu prefiro voltar mais tarde e voltar num corpo mais jovem. E isso tem a ver com o vosso plano de alma e muitos escolheram fazê-lo. E poderão parecer que partiram cedo demais. O meu parceiro sabe disso, pois ele perdeu parceiros que ele sentiu que partiram cedo demais. E eu expliquei-lhe que eles vão voltar como sendo novos visionários, novos apontadores de caminhos. E a única razão porque se dá a recalibração aqui é para ficarem no planeta. E há datas específicas previstas para estes visionários, pensadores de vanguarda. E 2012 é significativo, pois 2016 constitui o fim da fase de recalibração do visionário, do pensador de vanguarda. É o fim do ciclo de reajuste, de adaptação a esta nova energia multidimensional que vos chega de uma forma completamente nova. Vocês recebem esta energia a cores em vez de ser a preto e branco, é tudo novo. E aos poucos vai-se realinhando novamente e novamente começam a ter acesso ao vosso melhor amigo, e desta vez não tem só uma porta que se volta a abrir. Isso seria uma coisa muito singular. Desta vez tem muitas portas que se abrem todas em simultâneo. Isto é algo multidimensional, visionário, pensador de vanguarda. É nesse sentido que agora caminham. Imaginem-se curadores, sanadores, facilitadores de cura. Vocês antigamente sabiam sempre o que haviam de fazer quando alguém tinha um problema e sabiam o que fazer para ajudar, pois de repente agora tem mais do que uma porta que se abre, mais do que uma resposta, uma solução. E é mais do que várias portas que se abrem, são portas que se abrem multinível. E não se trata apenas de saber qual é a oração ou qual é a solução para um problema, mas é como se tivessem um livro escrito, disponível para cada pessoa que vos procura. E eu digo-vos aquilo que está para vir, o que vai acontecer a seguir e que já começou a acontecer para o pensador de vanguarda em 2015 e que irá ainda decorrer em 2016. É algo diferente, muito diferente. Vai dar-se então o despertar do Akash. E eu explico melhor. Acabamos de falar em várias canalizações, em vários locais que não neste país.
dissemos que uma das diferenças maiores entre uma alma que reencarna na nova energia é que pela primeira vez a alma começa por evoluir em termos de consciência de imediato com um atributo que é a memória, a lembrança de que já aqui estiveram antes. Podem não saber o nome que tinham ou a família a que pertenceram, mas há uma sensação, a partir do momento que abrem os olhos, a certeza de que estão de volta. E já não se trata de tanto do mistério. E à medida que crescem, dão-se então conta que têm a sabedoria que não é suposto terem ao vosso alcance, pois não aprenderam. Eu explico melhor. Por exemplo, quando vocês são crianças e se queimam no fogão, vocês aprendem que não é suposto pôr a mão no fogão. E não é preciso nunca mais nessa vida voltarem a pôr a mão no fogão para saber que se queimam, pois para a próxima vez que reencarnarem neste planeta, não vão precisar sequer de pôr a mão no fogão a primeira vez, pois intuitivamente saberão que não devem pôr a mão porque se queimam. Será uma sabedoria intuitiva. É essa a diferença, um acaso que desperta e que começa a dar-vos informação sobre quem são, quem foram, sem detalhes específicos, mas experienciais. Sabendo experiencialmente quem são, não terão que fazer os mesmos erros, cometer os mesmos erros outra vez. E isto pode ser até um processo algo confuso, pois um acaso que se abre por vezes revela também energias que vocês não compreendem e em vez de serem lições que aprenderam, que vos servem por vezes, surge informação que aparece como um drama que não se consegue compreender, ou medo, confusão. E digo isto porque havia alguém que tinha que ouvir isto. E posso dizer-vos que aquilo que está a ocorrer convosco, aquilo que está a acontecer, que está na vossa mente, no vosso acaso, é lindíssimo. É o belo sistema do acaso a despertar e que salvaguarda a vossa sobrevivência física. Por isso, quando voltarem, terão isso instintivamente. E não terão que cometer os mesmos erros novamente, os mesmos erros que cometeram nesta vida. E isso eu posso prometer-vos, pois isso faz parte da consciência de um ser humano evoluído, recalibrado. E é isso que se está a passar. A astróloga quântica Michelle falou sobre as energias que os planetas irão proporcionar-vos segundo os vários alinhamentos. E está correta a informação. E já o dissemos antes que 2016 é o ano que determina o fim de um ciclo. E é também o começo de um novo ciclo. É o ano da descoberta. E vamos mencionar então agora os seres humanos que não os visionários, os pensadores de vanguarda. Esses seres humanos vão sentir dificuldade, pois vão ter que tomar decisões conscientes e que serão de decisão entre a escuridão e a luz. E vão ter que se posicionar em relação a ambas, a luz e a escuridão. É um ano também de exposição, um ano de descoberta no sentido de coisas que poderão não ser tão agradáveis, poderá ser um ano de descoberta daquilo que se esconde debaixo de pedras e que de repente fica à vista. E há anos que falamos disto, dissemos que um dos atributos que iriam ocorrer na grande mudança seria finalmente a exposição de energias que eram inapropriadas, por exemplo, com as grandes farmacêuticas. Preparem-se para saber mais sobre isso. Irão haver revelações que irão ser apenas o começo de uma exposição que levará a outras coisas e que estão associadas também às seguradoras disfuncionais e que também elas serão expostas aos poucos. E dissemos-vos que seriam este tipo de coisas onde não há integridade. Estas coisas não podem acontecer não podem ter sucesso na vossa sociedade. Onde não houver integridade não pode existir. E terão que tomar decisões grandes, não apenas vocês a nível individual, mas os vossos governos terão que decidir se querem manter coisas disfuncionais ou não. E meus queridos, vocês vão ter muito a dizer sobre o assunto. Vão ter um papel importante, tal como tiveram em tantas outras decisões.
e coisas que vocês conseguiram fazer com que desaparecessem porque simplesmente não tinham integridade. E haverá mais coisas a ser descobertas e reveladas. Em Cusco, meus queridos, dias depois do ataque em França, eu disse-vos, falei-vos da disfunção daqueles que existem na escuridão. Pois onde não existe luz, há disfunção. E aqueles que veem luz têm uma visão muito mais ampla do que aqueles que estão na escuridão. Vocês sabem disso. E por isso as sementes que foram semeadas de escuridão será também a sua autodestruição. Terão guerras entre as várias fações dentro da própria organização que vão lutar pela liderança e isso irá levá-los à sua própria autodestruição. Vocês irão ver a escuridão a combater-se, a degladiar-se entre si. E nós já dissemos isso antes. Será que uma pessoa sã, normal, iria bater com um pau numa colmeia só para ver aquilo que acontece, tal como dissemos antes? E é isso que eles estão a fazer. Eles não fazem ideia que dentro daquela colmeia existem muitas abelhas. E o que eles querem fazer é criar medo, e ao baterem com o pau, o que querem é realmente instilar o medo nessas abelhas, esperando que elas não vão sair e picá-los. Essas pessoas não estão bem, não estão a funcionar de uma forma normal, com uma lógica normal, a lógica com que vocês pensam, a lógica da luz. A humanidade irá unificar-se de formas que vocês nunca viram antes e vão juntar-se para afastar a escuridão, de formas que nunca aconteceu antes. O ano da descoberta será então um ano em que vão também destapar muitas situações que de repente vão ficar expostas e vai-se descobrir de onde vem o financiamento para todas estas forças malévolas, e preparem-se para descobrir quem são os financiadores, e quando se descobrir, essas pessoas vão ser envergonhadas e vão acabar por se recolher. Eles terão que se confrontar com o dinheiro de sangue que distribuíram. E tal como disse antes, não se surpreendam se algum desse dinheiro vier dos aliados e dos vossos próprios impostos. E vocês nesse momento dirão, vocês não têm vergonha? E essas pessoas terão vergonha de facto e irão retirar-se. E uma vez que esses financiamentos desapareçam, também esse exército de escuridão irá desaparecer. Essa é a maior bomba que têm na mão. Exponham, criem uma exposição daquilo que são as fontes de financiamento deste exército. Ao exporem-nos, eles desaparecerão. A recalibração da humanidade para o pensador de vanguarda, o visionário, está quase a terminar. E vai começar para todos os outros, e esses outros vão pedir-vos ajuda, as pessoas vão estar assustadas com medo, e vocês poderão estar firmemente assentes na vossa luz, e eles poderão ver a luz em vós e dirão, vocês estão em paz, como é que é possível? O que é que vocês têm que nós não temos? E as pessoas vão soluçar, talvez, aos vossos pés, e vocês poderão então abrir essa porta e deixar que esse fluxo volte a fluir através de vós, e deixar que a canalização que venha através de vós ajude essas pessoas, deixando-os com a certeza de que existe esperança e que a luz está a vencer e de que eles estão a vencer. E quanto tempo demorará tudo isto, Cryan? E a resposta é sim. Quanto tempo é que querem que isto demore? Pensadores de vanguarda, visionários? Será que vocês estão demasiado ocupados a pensar naquilo que está errado, o que está a correr mal? Pensadores de vanguarda, visionários, estou a falar convosco. Não necessariamente só os que estão nesta sala, mas todos os que escutam a mensagem mais tarde. Estou a falar convosco. Está na altura de voltar a abrir as portas e não se deixarem consumir com o facto de elas terem estado temporariamente fechadas. Já não importa. O que é que importa? Elas agora vão abrir se vocês se permitirem. Mas vocês não vão ter esse resultado, obter o resultado que pretendem, enquanto vocês não estiverem terminado a vossa recalibração. Virem a página, voltem a essa página, porque chegou a hora de o fazerem. Chegou o momento de estarem firmemente aqui no planeta. Era para isso que vieram e está na altura.
de o fazerem, já conseguiram ultrapassar a fase difícil. Há milhares de vós que estão a ouvir esta mensagem e que sabem exatamente o que estou a dizer. E não é bom saberem que 2016 é o fim desse ciclo para vós. Acaba-se a fase de recalibração e começa a fase de calibrar-se realmente com a energia para a qual nasceram. E é por isso que vocês permaneceram no planeta. A recalibração e a calibração são processos diferentes e vocês podem então agora medir a energia que já existe e saber que as portas vão se escancarar, vão abrir para vocês. E o fluxo vai voltar a estar presente convosco. E vocês vão ter mais do que o melhor amigo que volta a falar convosco. Vão ter muitos amigos que vão entrar por todas essas portas, que são infinitos. E essas portas vão abrir-se de tal forma que vocês vão estar sempre em casa. E desta vez vocês vão poder ajudar os outros que vão começar a sentir as dificuldades da recalibração, um pouco por todo lado. Neste país, noutros países. A escuridão ainda não terminou de tentar prevalecer e a história chamará esta fase algo que ainda não existe. A palavra, um termo único que vai definir esta fase. Este exército de escuridão que não tem uma língua comum, nem tem fronteiras, é algo que aconteceu pela primeira vez na história da humanidade, recrutando de todos os cantos, apelando àqueles que rejeitam a luz, recrutando um pouco por toda a parte, movendo-se de lugar para lugar à medida que precisam. É algo de único na história, mas não é algo de único nesta galáxia. Nós já vimos isto a acontecer em outros lugares e dissemos-vos que iria chegar o dia em que isto iria acontecer, mas acreditem que a luz está a vencer. As vossas notícias poderão apenas estar a mostrar-vos coisas que vos fazem sentir medo. E se vocês reagirem com medo e vocês percebem que estão a sentir medo, então desliguem esse canal e liguem em vez disso a vossa própria luz. É disso que nós estamos a falar. Tenham a coragem, tenham a força de dizer: nós estamos a vencer. Vocês têm a coragem de dizer isso a alguém que acabou de perder um ente querido, que estão a vencer, que estão todos a vencer? O que é primordial é a vossa compaixão, e os mestres deste planeta caminharam por ele, repletos dessa compaixão, e as pessoas prostravam-se a seus pés à medida que os mestres caminhavam, pois eles tinham algo que era visível, eles brilhavam como a luz e as pessoas sentiam-se em paz quando estavam em seu redor. Quando eles cantavam, vocês sentiam a sua música no vosso coração e queriam apenas estar em seu redor. Esses eram pensadores de vanguarda, eram os visionários e eram quem vocês são. As pessoas vão-vos procurar, vão pedir ajuda e vocês vão irradiar porque eles vão ver a vossa luz, e aconteça o que acontecer no planeta, eles não vão ter medo, porque vocês serão os que vão mostrar o caminho, terão passado por aquilo que foi já a recalibração, a vossa recalibração. Há 20 anos atrás, disse-vos que iria haver uma mudança no campo magnético, pois o campo magnético está associado à consciência. E já houve provas científicas de que assim é. Consegue-se provar que quando há uma onda de compaixão no planeta, o campo magnético altera-se. O campo magnético da Terra está aliado à consciência. Dissemos que iriam mudar o magnetismo do planeta e dissemos isso canalização após canalização. Falamos de uma alteração e do movimento do planeta para uma área do espaço. E tudo isso tem a ver com isto. Até a heliosfera do Sol tem a ver com isto, esta mudança de consciência. Já repararam que o Sol está a ter um comportamento diferente? Já repararam? Sabiam que isso também cria anomalias em termos do vosso clima? E tudo isto está associado à alteração da consciência, à grande mudança, ao ponto de viragem. E a ciência um dia vai ter as suas próprias formas de identificar esta mudança. A ciência neste momento tem as suas razões. E há vários tipos de ciência que não compreendem o que está a acontecer, mas nós dissemos que iria acontecer e vocês só têm que saber que está de facto a ocorrer esta grande mudança. Visionário, mostrador de um caminho, pensador de vanguarda. Durante muito tempo poderão não ver nada disto nas vossas notícias, mas será que vocês fazem parte desta grande mudança ou não? Esta é a mensagem de Cryon.
mensagem dirigida a todos nesta sala e todos aqueles que poderão sair desta sala diferentes de quando entraram, talvez a pensar de uma forma ligeiramente diferente de quando entraram, a sentir-se talvez um pouco mais importantes do que quando entraram, e espero que se sintam de facto mais importantes. Talvez sintam até que sabemos, que conhecemos os vossos nomes, e espero que assim seja, e esperamos que ao fecharem os olhos hoje à noite, saibam que sabemos o vosso nome, saibam que nasceram nesta fase de grande mudança por uma razão, com um propósito, não para serem castigados com o processo da recalibração, mas para conseguirem ultrapassar esta fase e fazerem o trabalho que se propuseram vir aqui fazer. Estou a dirigir-me às almas antigas nesta sala e àqueles que ouvem mais tarde. Aquelas almas que sabem que não foi por acaso que nasceram nesta fase. E o que é que vão fazer com essa energia? O que é que vão fazer em relação ao assunto? Têm que começar a pensar de uma forma mais elevada, mais alto do que qualquer sistema que julguem que esteja a acontecer. Porque tudo é muito diferente daquilo que vos possam ter dito. A Terra nunca viu algo como o que está a ocorrer e nós dissemos que iria ser assim. E dissemos que a razão pelo qual Ryan chegou foi só para vos ajudar a passar esta fase. A precessão dos equinócios, que teve o seu ápice a 21/12/2012, constitui o ponto central de 18 anos para cada um dos seus lados, antes e depois dessa data. E essa fase correspondeu a um momento, ao longo de 36 anos, em que se alinharam com o centro da galáxia. E há 26 anos eu cheguei, mas só nos últimos 18 é que nós começamos a acelerar as nossas mensagens, e agora sabem porquê? E sabem também, então, o porquê das datas associadas a Cryon. Estamos neste ciclo de 26 anos da mudança, e termina aqui um ciclo não apenas para o ciclo em termos da rotação do eixo do planeta, mas todo um ciclo ao nível da consciência neste período de 26 anos. E que ano é este agora? Isso também vos devia dar uma pista sobre o quanto mais tempo irá durar. E está na altura de começarem o vosso trabalho. Nós sabemos o nome de cada um de vós. Sabemos o vosso nome porque vocês fazem parte de nós. Vocês conseguem acreditar que Deus existe dentro de vós? Conseguem acreditar que o Criador, o Universo, faz parte de vós? Acreditam que dentro do vosso ADN possa existir uma parte multidimensional? E tenho de escolher bem as palavras, porque tenho aqui um médico presente. Meu caro Yai, aquilo que vê a acontecer agora e o que vai ver no futuro e aquilo em que tem estado a trabalhar e que ainda nem conhece muito bem, é aquilo que acontece quando a energia multidimensional está prestes a explodir positivamente. Começa então agora a haver coisas visíveis que até aqui estavam invisíveis. E o laser multidimensional que criou está a começar a expor essa energia pela primeira vez. E não digo mais sobre o assunto por agora. E assim é.